Tá gravando? Começou a gravar agora. Boa tarde, pessoal. Temos aqui a presença da nossa convidada, a doutora Mariana Miguel, nossa ex-aluna, com muito orgulho que a gente está recebendo a Mariana aqui, né? E contamos com a presença de vocês, alunos, né, que querem saber um pouquinho mais sobre a farmácia estética, sobre a trajetória da Mariana, e também das professoras que deram aula para a Mariana, né? Temos a Paula Maciel aqui, a Aline D'Amico. Então, agradeço pela presença de todos vocês. Eu vou apresentar, né, a Mariana aqui, vou ler rapidinho o currículo da Mariana, né, que é tão jovem, mas já fez um monte de coisa. Então, Mariana se formou com a gente aqui no IFRJ em 2019, né? Teve uma sólida formação aqui no IF, complementou sua formação com a pós-graduação em estética avançada, teve experiência no mercado farmacêutico, experiência profissional, né, na drogaria Raia, na Dermage, que é a farmácia de manipulação, trabalhou tanto na parte de pesquisa e desenvolvimento, também na parte de gerência. E hoje em dia, Mariana se destaca aí nas redes sociais, trabalhando de forma autônoma, dando atendimento, né? E aí ela vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória. E aí, no final, quem tiver perguntinhas para fazer, já pode ir deixando aí no chat, que eu vou ler tudo para a Mariana e ela vai ter maior prazer em responder, né, Mariana? Com Então, super certeza. agradeço pelo seu aceite, tá bom? Obrigada, Boa eu que agradeço palestra, pelo boa convite. apresentação. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui para poder dar uma ilustrada aqui. Isso. Deixa eu ver se vai aparecer direitinho. Tudo certo? Tá, né? Então vamos lá. Tudo certo. Prazer, gente. Doutora Mariana, nessa farmacêutica esteta. Vim falar um pouquinho sobre, não só sobre a área da farmácia estética, mas um pouco sobre a minha história, porque a minha história ela tem uma conexão também, porque foi a partir de experiências pessoais que eu acabei ingressando na farmácia, né? Então, quem sou eu, né, Mariana? Eu atuo com a internet desde 2010, tem muito tempo, quando a internet ainda era mato, eu estava lá capinando, postando coisas, né, que até então a gente não tinha tanto entendimento do que aquilo poderia causar, né, proporção que aquilo poderia tomar. Então, eu tinha muita vergonha da minha pele, eu tinha muita acne, então eu postava muita coisa relacionadas à unha, porque eu não queria aparecer. Certo momento, para esconder as minhas espinhas, eu aprendi que maquiagem era uma boa opção. E aí eu comecei a esconder as espinhas com a maquiagem, a pele ficava ainda pior. Só que eu acabei me aprimorando em algumas coisas de maquiagem e eu estava perto ali já do ensino médio para prestar vestibular. E eu não sabia qual curso eu queria fazer, mas aí, como a minha mãe via que eu gostava muito dessas questões de maquiagem, ela sugeriu que eu buscasse alguma área que falasse sobre maquiagem, sobre cosmético. E aí, pesquisando, eu vi que farmácia era o curso que poderia se desenvolver esses cosméticos. Só que, né, farmácia não é só isso, né? É um mundo imenso. E aí eu esperei, sei lá, 4 anos para conseguir ver o primeiro conteúdo ali de cosmetologia, mas tudo bem. Ao longo desse processo, eu aprendi muito sobre pele, sobre camadas, sobre composição, e a partir dessas coisas que eu fui aprendendo, eu fui aplicando isso na minha própria pele e eu comecei a ver a melhora. Então, meu quadro de acne foi reduzindo, a minha oleosidade. Então, eu aprendendo a lidar com a minha própria pele, as pessoas começaram a ver algumas diferenças e, pô, o que você está fazendo? Um produto para isso, um produto para aquilo. E aí eu começava a entender o que aquelas pessoas estavam buscando e ajudando dessa forma mais, assim, espontânea, mais descontraída. Até que eu comecei a divulgar sobre essas informações na internet mesmo. Eu já tinha uma mídia social voltada para unha, e depois eu fui migrando para maquiagem, porque aí eu fui melhorando. Aí depois eu falei, cara, acho que é pele que eu gosto de falar. Então eu comecei a direcionar meu Instagram, meu canal no YouTube para esse tipo de conteúdo. E aí eu já estava no meio, né, da faculdade. E aí eu concluí em 2019. Em 2019, assim que eu concluí, eu consegui a oportunidade de trabalhar como farmacêutica na Raia. Não era o meu sonho de consumo, né? Não porque é uma área ruim, mas porque não era a área que eu tinha afinidade. Mas era uma oportunidade, acabei de me formar, tinha meus planos pessoais, vou nessa.
E foi uma ótima experiência para eu poder lidar com o público. Então, a parte de atenção farmacêutica, ouvir o que a pessoa estava trazendo para mim, entender que aquela pessoa tem um contexto, não é só aquilo que ela está apresentando. Então, foi uma boa experiência também para conhecer outros produtos, né? Na farmácia tem tantos cosméticos, então foi uma grande aprendizagem. E foi nessa época que teve a pandemia. Então, foi a partir daí que eu comecei a fazer os atendimentos online também. A gente, quando sai da faculdade, a gente pode atender, né, não só a parte estética, mas a gente pode fazer atendimento farmacêutico pelo simples fato de já estar formado. Eu vou falar um pouco sobre amparos legais, essas coisas. E aí eu comecei a fazer pela parte da estética, porque eu já estava na farmácia, às vezes as pessoas vinham com eu queria um hidratante para isso e aquilo, e todo mundo da farmácia, fala ali com a farma, porque ela sabe. Então eu já estava nesse direcionamento, já estava orientando as pessoas, e aí eu só trouxe isso para uma coisa para ganho pessoal, né, profissionalmente. Saindo da Raia, eu entrei para a Dermage como gerente farmacêutica. Então, a minha função era captação de receita, conferência, ver se estava tudo certinho, se tinha algumas quantidades ou ativos que estavam em concentrações diferentes, tinha que contactar o médico e assim ia. E aí, depois de 6 meses lá, eu fui para o laboratório. Então, me pegaram, viram sobre a minha pesquisa, eu já em loja, eu já buscava as substituições, opções que a gente poderia colocar quando um ativo estava em falta. E aí o pessoal do laboratório viu o meu empenho em fazer isso, em facilitar também o próprio laboratório, me chamaram para ajudar na pesquisa e desenvolvimento. Então, desenvolvimento de fórmulas manipuladas. E a Dermage foi uma grande escola nessa parte aonde eu trabalho hoje, porque lá eu conheci muito ativo que eu não fazia ideia. O mercado comercial é muito diferente do mercado da manipulação. Então, tem coisa que a pele precisa em que o comercial não consegue atender porque é ativos específicos na manipulação. E aí, a partir disso, eu vi o quanto que um manipulado poderia entregar, né, para um tratamento. E comecei a me aprofundar nisso, não só pelo desenvolvimento das próprias fórmulas para a Dermage, mas também para uso pessoal, para eu tratar as minhas questões. E aí, durante, né, a Dermage, eu comecei o meu processo de pós-graduação, mas aí eu me desliguei da empresa, só finalizei e segui com os meus atendimentos. Então, o que é a farmácia estética? Vai estar bastante coisa escrita aqui, mas eu não gosto de ficar lendo, então eu vou passar, mas esse material, quem quiser depois pode me pedir, e aí eu entrego, vocês vão ter tudo por escrito. A farmácia estética é a combinação da farmácia com a estética. Então, o que foi observado? Ao longo do tempo, houve um aumento de demanda pelos serviços estéticos que não fossem cirúrgicos, plástica, coisas desse tipo. Então, com o nosso conhecimento farmacêutico e de cosmetologia, a gente pode desenvolver produtos que melhorem a parte estética daquela pessoa. Então, a gente aplica tudo aquilo que a gente conhece por formulações, por fisiopatologias de doenças, coloca aqueles mecanismos que a gente está querendo dentro de um produto e entrega um tratamento personalizado e com qualidade para aquele paciente. É uma área que está em crescente crescimento. A estética foi uma das pouquíssimas áreas que durante a pandemia não cresceu, mas só não diminuiu, né, o crescimento, só aumentou. Então, a gente consegue oferecer ainda mais com investimentos em tecnologias, oferecer ainda mais coisas seguras, tratamentos eficazes. E a farmácia estética tem esse basamento, né, em conhecimentos científicos, ética e responsabilidade. Aqui sobre a legislação, não vou me pegar muito, porque eu não gosto dessa parte, me desculpa, mas eu achei necessário colocar aqui para que soubessem as resoluções, as leis onde a gente está amparado. E aqui tem um guia de farmácia estética, que se eu não me engano, é só clicar que ele vai para o link do guia mesmo do CRF. Tá? E aqui diz sobre tudo aquilo que você precisa saber para a farmácia estética, tudo aquilo que o farmacêutico pode trabalhar, pode atuar aqui no Rio. Cada estado tem uma coisinha diferente, então se a gente for atuar em outros locais, a gente precisa ter conhecimento. Então, eu estou falando por experiência própria, já atendi pacientes de outros estados, onde a legislação não permitia a prescrição de um ativo em específico. Então, você precisa estar ciente dessas coisas também para poder trabalhar, né, conforme a lei. Então, aqui a gente tem a Lei Federal 13.021, de 2014, onde fala sobre o que você pode fazer, quais atividades que você pode exercer.
a resolução do Conselho Federal 573 de 2013, que fala sobre as atribuições e competências do farmacêutico nessa área. A resolução do Conselho Federal 616 de 2015 fala sobre o funcionamento de consultório, o que um consultório precisa ter, quais as regras que ele precisa seguir. E resolução do Conselho Federal 645 sobre as boas práticas farmacêuticas. Isso daí tem em toda a área, mas aqui a gente está falando exatamente sobre consultório, né, para poder você exercer a sua profissão da forma legal. Competências e habilidades, o que você precisa ter para atuar na farmácia estética, né? O conhecimento farmacêutico sobre anatomia, fisiologia da pele, bioquímica, cosmetologia, vai ser isso que vai fazer você entender o que aquele paciente está trazendo para você conseguir trabalhar isso num tratamento. Conhecimento em estética facial e ou corporal, dependendo da área que você preferir atuar. Especialização nos procedimentos, diferente da consulta, onde você sai da farmácia, do curso, podendo fazer uma consulta, a aplicação de procedimentos é preciso uma especialização, você precisa estar habilitado. Vou falar sobre habilitação estética mais para frente, mas tem diferença entre você só prestar uma consulta e você fazer um procedimento. Habilidade de comunicação e relacionamento. Para você trabalhar com farmácia estética ou farmácia, dependendo da área onde ela for, você precisa gostar de pessoas. Você precisa saber falar com aquela pessoa e saber falar de formas diferentes. Cada pessoa tem uma vida, tem uma profissão, tem uma responsabilidade, tem uma história. Então, você precisa saber extrair as informações sem ser invasivo, né? Sem ofender ninguém. Então, ter conhecimento do que você está falando vai te ajudar também a você passar essas informações para a pessoa. Tem gente que não tem informação, mas quer fazer um tratamento. E você falar de uma forma muito técnica e elaborada, aquela pessoa vai ficar assim, o quê? Então, às vezes, eu tenho que me policiar nisso também. Porque, para mim, o que está sendo muito simples para aquela pessoa não é. Então, pergunta se a pessoa entendeu, vê se ela... pede para ela repetir, para você ver se falhou alguma coisa na comunicação. Pensamento crítico e resolução de problemas. O fato de você pensar que tem uma coisa que está acontecendo e a solução para aquilo é X, não necessariamente é. Quando a gente está falando de pele, de corpo, tem muita coisa envolvida. Então, não é uma linha direta. Às vezes, para você fazer um tratamento, você tem que passar por vários pensamentos e ir ligando os pontos até entender o que aquilo está acontecendo. Muita questão de pele é multifatorial. Não tem só uma coisinha que está acontecendo. Atualização e aprendizado contínuo, como é uma área que está sempre crescendo, tem sempre coisa nova. E se você não está estudando, você acaba ficando para trás, tá? E ética profissional. Ética a gente até vai falar um pouquinho mais para frente. Procedimentos estéticos que a gente pode realizar, né? Home care, o home care é o cuidado em casa, então são os cosméticos que você pega, manipula, manda fazer, ou até compra em farmácia, então também pode ser dessa forma. Você não precisa fazer um atendimento estético só pensando no manipulado, você também pode adaptar o teu tratamento com produtos prontos. A personalização vai daquilo que aquela pessoa precisa. Isso pode estar num produto pronto ou no manipulado. Limpeza de pele, peelings, microagulhamento, revitalização. Esses são procedimentos mais menos invasivos, até o microagulhamento, por mais que tenha, né, o furinho, ele não é tão invasivo quanto, por exemplo, um botox, um bioestimulador de colágeno, preenchedores, e também áreas como fototerapia, cromoterapia, aromaterapia. É sempre legal, e se for possível, associar formas diferentes. Então, se você está num ambiente e trabalha um aroma que relaxa aquela pessoa para um procedimento que é um pouquinho mais incômodo, de repente isso já ajuda no próprio processo, e aí está dentro daquilo que eu falei sobre pensamento crítico e resolução do problema. Tem pessoa que é traumatizada por algumas coisas, então fazer essa combinação, às vezes, de procedimentos ajuda o teu próprio tratamento lá no final. Massagens, né, facial ou corporal. Para os tratamentos dermatológicos, a gente pode fazer tratamento, por exemplo, para acne, anti-idade, tratamentos capilares, dermatites, manchas, melasma, rosácea. E você pode, tá? Tem muita
esse, não é mito, mas assim, sempre tem uma rixa entre profissionais de outras áreas, principalmente a parte dermatológica, né? Entre um dermatologista e um profissional da estética. A gente pode atuar em colaboração com esses outros profissionais. Existem condições de pele que a gente não trata, tá? A gente tem uma limitação. Então, a gente pode entrar em associação com outros profissionais, não só dermatologista, mas assim, eu peguei hoje uma paciente que ela tá com uma questão hormonal mesmo, então eu precisei encaminhar para o endócrino. Então a gente vai combinando os tratamentos, melhorando todos os lados para que o resultado seja o melhor possível para aquela pessoa. Porque, no final das contas, né, o que a gente quer promover, além da parte estética, é também saúde. A estética está muito voltada para essa parte da saúde. Uma pele saudável, ela vai ser uma pele com menos acne, com menos mancha. Então, quando a pele já está apresentando isso, é porque tem alguma coisa dentro da saúde dela, seja da pele ou seja do corpo, que está afetando. Aqui que eu estava falando sobre a importância, né, da ética e da segurança. A segurança não é só para você. Obviamente, se você vai trabalhar com alguma coisa, é legal que você não se queime, não se machuque, não se fure. Mas também para o paciente. Então, ele precisa estar respaldado de que ele não vai ter nenhum efeito adverso, nenhuma... Como é que se fala? Esqueci o nome. Mas quando você tem realmente uma reação que não era desejada. E você também, nessa parte do seu trabalho, trabalhar sempre com material esterilizado, fazer asepsia do local e cuidado na hora de manusear os produtos para você poder não acabar contaminando sem querer. Em relação à parte da ética, é essencial ter conduta ética, respeitar a privacidade e autonomia dos pacientes. Tem situações, né, que eu recebo queixas de que a pessoa não foi ouvida, o que ela falou não foi considerado. Então, a gente precisa ouvir aquele paciente, mesmo que você discorde de certos pontos, para você poder explicar por que aquilo estaria certo ou estaria errado, mas sempre de uma forma educada, para você respeitar aquela pessoa como indivíduo, mas para que ele também tenha mais facilidade no aprendizado. Se a gente faz de uma forma mais brusca, mais desrespeitosa, menos respeito ele também vai ter com a gente. Então, a gente precisa saber se comunicar para que a gente também seja ouvido nessa escuta também do próprio paciente. Ao agir de forma ética e profissional, estabelecemos confiança, que foi o que eu estava falando aqui. E assim a gente consegue também ter mais facilidade em alcançar os nossos objetivos. Abordagem multidisciplinar. Eu amo isso. Por quê? Porque a pessoa ela é um indivíduo como um todo. Então, ela pode estar apresentando uma questão específica na pele dela. Mas não vai ser só a pele dela que vai estar com alguma coisa para ser resolvida. Então, às vezes, ela está com um distúrbio hormonal, às vezes ela tem uma questão emocional, está passando por uma situação difícil, está muito estressado. Problemas mesmo de saúde, alguma coisa relacionada a colesterol, glicose, insulina. Então, há certas condições bioquímicas do nosso metabolismo podem trazer como resposta uma acne e uma mancha. Então, é por isso que a gente precisa saber ir voltando os pontos. Tá, a acne começou aqui, a acne é o final. O que está acontecendo antes dessa acne? Essa mancha apareceu por quê? Teve uma desregulação hormonal? Como é que foi? E aí, quando a gente consegue fazer essa investigação, a gente direciona para o responsável, né, para o médico responsável, para que a gente faça um trabalho associado. Então, poxa, estou com uma questão pessoal aqui, por que você não faz uma terapia para ajudar a trabalhar esses pensamentos? Ou até a parte psicológica mesmo, um psiquiatra, porque o desequilíbrio já está muito grande, já tem uma depressão. Então, você precisa fazer uso de um medicamento. Essa abordagem multidisciplinar ajuda aos resultados a serem mais rápidos e a pessoa também ficar satisfeita com mais rapidez também. Sobre avanço, né, tecnologia, tendências nessa parte da farmácia, né? Como ela está crescendo sempre, toda hora tem uma coisa nova, tem uma tendência, então a gente precisa estar sempre de olho nisso, né? Então, são tecnologias, tratamentos personalizados, são os próximos passos, né, que a farmácia estética vai chegar. A gente está falando da tecnologia avançada, a gente está falando de tratamentos personalizados. Hoje se fala mais disso, mas há um pouco tempo atrás isso não era algo comentado, não era algo visado. A abordagem integrativa, de você olhar não só para a pele, mas olhar para o emocional, para a alimentação, para a parte hormonal, porque tem impacto. Então, hoje as pessoas estão tendo mais essa noção. Então, é algo que a gente está caminhando ainda. E quanto mais integrativo for, melhor vai ser esse resultado. Tratamentos minimamente invasivos, incômodos, dores, são coisas que
fazem a pessoa se afastar do tratamento. Quando a gente aprende na faculdade, a gente fala sobre a adaptação do paciente, por isso que a gente escolhe se é comprimido, se é xarope, se é creme, como é que a gente vai fazer aquele tratamento. Então, uma dessas formas da gente pensar também é o quão incômodo aquele procedimento pode ser e como que a gente pode fazer da forma mais tranquila para ele. Terapias naturais e sustentáveis também, para a gente poder ter menos impactos ambientais, né? Então, é importante que os profissionais da área se mantenham atualizados sobre essas novidades. Se eu estiver falando muito rápido, pode me falar que eu falo mais devagar. Qual é a minha especialidade hoje, né? Hoje eu faço tratamentos personalizados e integrados. Eu trabalho com home care, limpeza de pele, peelings e microagulhamento. Peeling eu já estou fazendo, microagulhamento é que ainda estou fazendo o curso. Então, por que eu escolhi essa área? Porque era a minha dor, né? Eu tinha acne, eu tenho ainda hoje algumas sequelas, cicatrizes, né? Não sei se dá para ver em vídeo, mas eu tenho algumas cicatrizes. Então, quando eu fui entendendo sobre o meu próprio processo, eu lembro de que eu tive muita dificuldade de ter um suporte ou de um profissional que fosse perto de mim, me orientasse, me ouvisse, a parte da atenção mesmo, de estar ali interessado em saber o que está acontecendo, de realmente ter a vontade de ajudar e que não é só mais uma pessoa que está ali. Então, eu escolhi essa área como algo para eu solucionar uma dor que foi parecida com a minha. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma paciente que eu fiz tratamento para acne. Ela é do Amapá, ela é lá do norte. Então, ela chegou aqui para mim com essa acne super inflamada. A gente também não trabalha com certos graus de acne. Então, toda vez que eu faço uma consulta, eu vejo o grau daquela acne e eu entendo se é algo que eu consigo tratar ou se é algo que eu preciso passar para um dermatologista. Então, essa acne aqui em específica, como que ela estava me apresentando, eu vi que eu conseguia tratar. Então, eu passei, né, durante 3 meses, ela fez tratamento, continuou fazendo tratamento, e aí ela já evoluiu desse quadro mais inflamado para esse daqui, onde ainda tem as marquinhas vermelhas e poucas acnes, e ela seguiu depois fazendo mais o tratamento mais voltado para as marquinhas, e aí ela saiu desse quadro com as marquinhas vermelhas para uma pele onde agora só tem as cicatrizes. E aí essa pele agora pode receber um procedimento, como o microagulhamento, por exemplo, que ela não poderia receber nessas 2 primeiras fases. Desculpa. E aqui embaixo, uma paciente de melasma. Essa paciente também ela não é do norte, é do nordeste. Então, foram atendimentos online. Como que é possível, né, a gente fazer um tratamento online sem ver a pele daquela pessoa? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, essa paciente, onde ela mora num lugar super quente, ela tinha uma rotina de vida ali, né, dos trabalhos dela, e ela acabava se expondo ao sol algumas vezes, e mesmo num ambiente muito quente, com muito sol, ela conseguiu clarear em 3 meses, tá? Essa foto, a diferença é de 3 meses. E aí, como que a gente chega nesse resultado num tratamento online? Deixa eu ver se eu botei isso aqui em seguida. Tá, aqui já é uma introdução, né? Então, como é que a gente faz esse atendimento? A gente tem que ter uma escutativa, não interrompa, deixa a pessoa falar, porque às vezes ela traz uma informação que no seu roteiro de perguntas você não ia perguntar, então deixa a pessoa falar. Ouvir é a chave, é a grande chave do tratamento, tá? Atendimento personalizado, então você fazer não só o tratamento, mas atender aquela pessoa da forma como ela precisa. Então, é uma pessoa que tem uma dificuldade de falar com você sobre tais assuntos, como é que eu posso abordar de uma forma que ela não se sinta invadida, né, na privacidade dela? Educação e orientação. Então, você sempre ser educado, não perder a paciência, explicar quantas vezes for preciso aquela pessoa para ela entender. E se não entendeu de um jeito, explica de novo de uma outra forma, mas oriente aquele paciente. O ambiente acolhedor, então aqui no online é um pouco mais difícil da gente conseguir transmitir isso no espaço. O que eu tento fazer? Eu tento trazer alguma informação para que aquela pessoa, quando ela esteja vendo, ela saiba do que eu estou falando, do que eu estou passando para ela. A minha própria forma de me portar, me arrumar e falar também é uma coisa que vai transmitir esse acolhimento para aquela pessoa. Comunicação efetiva. Você precisa ser direto naquilo que você vai falar, para você não dar muita volta e acabar confundindo a pessoa. E se você precisar dar um puxãozinho de orelha, você precisa ser feito. Às vezes fica assim, então, mas não é para fazer assim. Assim, você não pode fazer assim, porque isso vai fazer isso, aquilo. E explica para aquela pessoa por que ela não pode. Segurança e higiene, né? Para você ter, no caso dos procedimentos, menos chances de ter
Esqueci de novo o nome da palavra, mas enfim, né? Reações ali que não são desejadas, acompanhamento pós-tratamento, isso é um dos diferenciais para o meu tipo de atendimento, é uma coisa que eu vejo que as pessoas não costumam fazer, costumam relatar para mim que isso não acontece com elas, é você, depois que você prestou aquele atendimento, mandar uma mensagem, e aí, tudo bem, como é que tá indo? Teve algum problema? Quer alguma outra orientação? Ficou alguma dúvida? Para aquela pessoa, às vezes, ela só tá com vergonha de falar com você, e aí você vai lá e chama ela e abre uma oportunidade dela falar isso para você, tá? E excelência técnica, aquilo que você precisa fazer, você precisa saber o que você está fazendo, tá? Ao criar essa experiência, né, que vai encantando aquela pessoa, você mantém uma relação, você constrói um relacionamento com aquela pessoa e ela confia em você, e a partir do momento ela se sente segura de continuar ali fazendo tratamento com você. Sobre o tratamento online, né, que eu estava falando, o online, a grande diferença é que aquilo que você não vai ver, você tem que saber perguntar. Então, se você vai ver, se você quer ver se aquela pele está vermelha, se está inflamada, pede uma foto. Às vezes na foto não dá para ver. Aí você pode perguntar para a pessoa: você tem em algum momento do dia, você sente sua pele esquentar? Quando você encosta e tira o dedo, sua pele fica, né, perguntando coisas de forma estratégica. Você sente a sua pele áspera quando você passa a mão? E vai fazendo assim, porque aquilo que você não vai ver, a pessoa vai conseguir te falar, né, o que está acontecendo. E aí, além das outras perguntas que vão complementar e entender o que aquela pele está precisando. Você costuma hidratar a sua pele? Ah, não, eu uso só o protetor solar. Tá, então eu já sei que essa pele, ela não está recebendo antioxidante, ela não está recebendo hidratação, ela não está recebendo estrutura de barreira que às vezes precisa para poder evitar uma inflamação, e assim vai. Como se habilitar na parte estética? Antes da faculdade de farmácia, né, botei em fara aqui só para poder deixar especificado, você pode fazer uma faculdade de estética, tá? Você pode fazer, não tem problema, ter 2 graduações. Se você fizer a faculdade de farmácia, você pode fazer uma pós nessa parte de estética, na pós-graduação, que foi o meu caso. Eu fiz pós-graduação estética avançada para a farmácia. Depois disso, você vai averbar no Conselho Federal. O que é isso? Você vai lá no CRF, você vai entrar no site do CRF, vai ver lá a listagem de documentos, eu tenho eles aqui. Tem um formulário que você precisa preencher, tem os certificados que você precisa levar cópia, e aí depois disso, ó, tem outro documento para você aceitar a liberação dos seus dados, e aí depois disso, você vai levar a sua carteirinha marrom de graduado para poder colocar lá que você agora é uma pessoa habilitada também na parte estética. Como que você pode atuar, né, nessa área? Autônomo, basicamente. Então, você é o dono do seu negócio. Você pode trabalhar por conta própria de forma independente ou você pode ser parceiro de algum lugar, de alguma clínica, de algum outro profissional. Dos atendimentos, você pode fazer o seu próprio consultório, né? Você montar o seu estabelecimento, você pode sublocar sala, que é o que eu faço hoje, porque em termos de custo, é mais vantagem. Então, para quem está começando, é uma ótima opção. Porque na sublocação, dependendo do lugar onde você sublocar, a sala já vem preparada, ela já está totalmente legalizada, aquele local, ele já se preparou para isso, já tem todos os alvarás que você precisar, e você só aluga aquele horário. Então, você não precisa ter toda aquela preocupação de burocracia. E espaços de beleza também. Então, por exemplo, eu também trabalho no espaço de beleza, né? Perto da minha casa. Então, aqui eu faço limpeza de pele e as consultas. Procedimentos eu não faço aqui, porque não tem autorização. Então, você tem que só se ligar nessas coisas para poder fazer no local mais adequado. Sugestão minha, gente, já tá acabando, fala muito rápido, eu acho que sempre que vai durar horas, mas nunca é assim. Minha sugestão para quem tá querendo, né, seguir essa área, comece o quanto antes. Mesmo que você seja estudante, cria uma mídia social, posta lá que você é estudante, que você está aprendendo, compartilha a dica, mostra que você está estudando, porque as pessoas que vão te acompanhando, elas vão vendo o seu processo e vão ganhando confiança em você. A partir do momento em que você virar e falar assim, galera, me formei, agende sua consulta, clique aqui, vai ter um monte de gente falando, poxa, eu estava só esperando, porque isso aconteceu comigo com algumas pessoas. Poxa, eu estava só esperando você finalizar para eu poder marcar. Então, isso já vai criando uma base de possíveis pacientes, possíveis clientes, para quando você chegar lá na frente e tiver que ganhar a sua renda, você já está um pouquinho mais confortável, porque você não tem que ficar buscando tanto, as pessoas já vêm até você, tá? Quando você se formar e puder atender, estará muito mais preparado para receber os casos e também terá criado uma base de pessoas que te acompanharam.
Então, a forma, né, da minha forma de pensar, como a gente pode fazer, né, é você atuar, né, fazer a sua atuação farmacêutica, estética, depois você buscar nessa parte do seu atendimento a humanização do seu tratamento, mesmo que ele não seja um tratamento extremamente personalizado, porque você ainda está aprendendo como personalizar, ok. Depois de você humanizar e aprender a acolher aquela pessoa, aprender a orientar aquela pessoa, aí você vai lá e personaliza aquele tratamento. Depois você vai vendo a questão da integralização. Por que eu estou dando essa ordem? Porque se você tentar fazer tudo de uma vez, vai ficar confuso. Então, começa por etapas, melhore muito numa etapa, para depois você passar para a próxima, tá? Considerações finais, como eu falei, já está acabando. Eu sempre acho que eu estou super abalando, ocupando o tempo que eu deveria, mas não. Considerações finais, né? A tendência do crescimento cada vez mais, mesmo que na pandemia. Então, o cenário para esse ano do mercado da estética era um crescimento de quase 15%, né? 14,5%. Então, tende a crescer ainda entre 2022 e 2030. Imagina quanto que isso vai ganhar proporção. Então, é um mercado que está super aquecido. Tem sempre alguém querendo saber sobre a parte estética. E quem quer, gente, paga o valor que você escolher. Se você mostrar o seu valor de trabalho, quanto quilo que você pode entregar, a pessoa ela vai escolher você pelo que você propõe a ela. Então, é uma área que é muito rentável também, né? Dependendo de áreas e áreas, né? Umas rendem mais do que outras, mas, enfim, tem sempre procura. Você saber realmente expor o seu serviço. E tem muitas opções de áreas, muitas opções de tratamento. E o diferencial é você oferecer um serviço com experiências únicas. É isso que vai fazer você ser diferente dos outros profissionais. Obrigada! Aqui está o meu Instagram, que também está outros contatos para quem quiser. E eu acho que é isso. Ai, meu Deus. Mariana, super obrigada. Você é muito entusiasmada, né? Acho que é por isso que você fala rápido, porque você fala com tanta empolgação. Deixa eu só liberar aqui, tem gente querendo entrar. Deixa eu permitir aqui. Você fala com tanta empolgação, né, que as coisas fluem muito naturalmente, mas foi super de fácil entendimento, tá? Fica tranquila, foi ótima a palestra. E para nós que fomos seus professores é muito gratificante ver você assim, né, tão madura, já com toda a postura profissional. Isso é muito bacana mesmo, é um orgulho para a gente. O Eduardo está aqui, eu acho que ele orientou seu TCC, não foi, na época? Foi, então, acredito também que ele esteja muito feliz de estar te assistindo aqui. Eu tenho já algumas perguntinhas, mas eu vou abrir aqui para o pessoal, né? Deixa eu ver, que acho que tem algumas coisas aqui no chat. Onde eu vejo? Aqui, achei. A Leda também faz parte da minha banca, né? Ela ficou me perguntando coisas, eu fiquei nervosa. Foi, a Leda está na organização, ela está indo em todas as salas, ela passou aqui rapidinho, te deixou um beijo. E já temos aqui a maioria do pessoal te dando os parabéns, e tem uma pergunta da Natália, né? Essa pós, ela precisa ter um foco de estética em farmácia ou pode ser mais geral? Não precisa ser em estética em farmácia. Tem pós em estética e você que sabe. A grande diferença que eu vi era mais a comunicação mesmo, assim, a forma de abordar alguns assuntos. Não tem muita diferença, não. E você pode atuar na parte estética sem procedimentos. Mesmo assim, você não precisa fazer a pós em estética para prescrever cosméticos, por exemplo. Mas para procedimentos você precisa da pós. Então, hoje, acabou de fazer a faculdade, fez alguns cursos, algumas coisas desse tipo para saber mesmo, você pode atuar. Não precisa da pós, mas é super interessante para complementar, porque tem muito detalhezinho, às vezes, que você vai catando assim e você vai juntando as informações e isso agrega muito, tá? Mas é só para assim, só para realmente começar, só começa, e depois você vai se aprofundando, né, nos aprendizados. Então, para fazer esses atendimentos, né, só com a graduação, você já considera que as pessoas estão preparadas, mas, lógico, os cursos de pós para poder se atualizar, né? Exatamente. E para fazer procedimento. Isso era uma coisa que a gente já tinha até conversado, né, professora? Que a faculdade, ela dá bastante conhecimento, mas tudo também varia de pessoa para pessoa. Como que aquela pessoa interpreta aquele assunto? Então, eu até falei com o Eduardo, né, quando eu fui lá, a forma como ele dava aula me fazia
captar muita informação e eu conseguia conectar, mas para mim era de um jeito, para outra pessoa era de outro, então eu consegui ter muita noção. Mas nem todo mundo vai ter essa mesma interpretação. Então, os cursos, os aperfeiçoamentos, eles vão ajudar a conectar essas ideias que nem sempre ficam tão claras na graduação, já que tem tanta área para abordar e não dá para aprofundar tanto numa matéria só, né, numa área só especificamente. Até porque, se for pensar em estética mesmo, tem o quê? Cosmetologia só, que é um período do curso inteiro de 10. Então, né, precisa dar uma buscada ainda maior. E eu acho também que as coisas nessa área avançam muito rápido, né? Eu noto isso toda vez que eu vou ao dermatologista e que me passam lá uma receita e tem um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. Hoje mesmo, eu falando com você no telefone, você me apresentou o tal do sol palmeto, sol palmeto, né? Verbascosidium. Verbascosidium eu já conhecia da química de verbascosidium, que é uma substância fenólica, né? Eu sou da química de produtos naturais. Agora, esse sol palmeto eu nunca tinha ouvido falar, né? Vou estudar um pouquinho sobre ele. Então é isso, assim, a gente fica tão focado mesmo, né, nessas nossas áreas. Eu estudo muito a parte de química orgânica, de química de produtos naturais, e às vezes a aplicação disso em cosméticos, né, em outras áreas, a gente deixa passar. Então, precisa mesmo se atualizar. E essa área, em especial, eu acho que cresce muito rápido. Assim, tem sempre muita novidade, né, nas formulações. Parece que é exponencial, assim, ganha uma proporção absurda, né? Uma coisa que divulgam, aí já tem um monte de gente desenvolvendo. Então, tem coisas também que eram antigas. Aí começam a aprimorar, aí elas ganham muita força, porque agora elas foram um pouquinho mais modificadas e melhoradas. Aí, tipo, começa a ganhar várias outras, né, proporções, realmente. É uma coisa que não para de crescer. Muito legal. Aí, Mariana, bem, ninguém perguntou mais nada até agora, o pessoal continua aqui te dando pelo amor de Deus, mandem perguntas. O Eduardo está perguntando, peraí. Extrapolando Eduardo, se você quiser também falar com a Mariana, aí pode abrir seu fone, seu áudio, mas eu vou ler aqui a pergunta dele. Extrapolando um pouco e saindo da administração tópica, você já atua com orientações farmacêuticas acerca dos nutracêuticos voltados para a saúde cutânea? Por mais que saibamos que os cosméticos são de uso tópico cutâneo, caso já atue, poderia falar um pouco ou trazer orientações para quem quer essa área tão forte na manipulação? Caso não atue, tem em mente se especializar também nisso e teria cursos para indicar ao pessoal? Então, na área de nutracêuticos. Eu atuo, já faço, mesmo já fazendo, eu também já quero fazer cursos, porque assim, eu já fiz de um profissional, de um farmacêutico que dá palestra para Consulfarma. Ele é maravilhoso, é Luiz Fernando, se eu não me engano. E ele fala muito de nutracêutico. Eu assisti um arraso de uma aula que ele fez, eu achei incrível. Só que eu acabei me especializando mais na parte tópica, e aí isso daí ficou um pouquinho mais de lado, mas eu quero fazer sim, porque é o complemento. Como eu estava falando, tem muita coisa que está interligada. Então, apesar da pele estar mostrando, tem muito processo interno. Então, tem algumas coisas que eu costumo colocar quando a pessoa, por exemplo, tem uma dieta com muito açúcar. Então, eu já sei que eu preciso colocar ali um ativo que ajude na glicação. Então, aquele açúcar já não vai degradar tão fácil aquelas proteínas que estão, né, na pele. Outras coisas voltadas para a vitamina mesmo. Eu peço exame de sangue. Então, eu faço solicitação de hormônio, de vitaminas. Às vezes, as vitaminas estão baixas. Aí, eu passo uma suplementação. Nada muito também muito alto, porque eu não sou médica para poder fazer. Mas o uso diário, por exemplo, de vitamina D, 1000 I ou 2000 I, eu posso fazer, não tem problema. Então, eu faço uma reposição. Antioxidantes eu uso direto, resveratrol, vitamina C. Eu gosto dessa parte antioxidante e anti-inflamatória, porque muitos processos de pele são processos inflamatórios e oxidativos. Então, a gente já vai resolvendo isso por dentro. Saúde intestinal também, aí saindo da parte dos nutracêuticos, né, probióticos. Então, eu passo também lactobacilos específicos. A pessoa, às vezes, tem intestino irregular, fibra. Então, eu também vou trabalhando nisso daí,
para poder integralizar e ter mais e resultados melhores. Então, eu já tive paciente que eu já tive resultado só melhorando a parte intestinal, probióticos e vitaminas, sem precisar passar produto. Nossa, que legal, Mariana. Muito bonito isso. Aí, então, aproveitando o gancho, né, dessa sua resposta, porque, assim, hoje em dia a gente vê tantos profissionais, né, trabalhando na área da beleza, e no Instagram, se você pesquisa uma coisinha no Instagram, sei lá, peeling, aparece um monte de propaganda de gente que faz peeling, né, de consultório, de clínica, e aí você vai lá clicar no link do pessoal, vê de tudo, enfermeiro, dentista, farmacêutico, biomédico, dermatologista, que já é o que a gente espera. Mas, assim, quase todas as profissões da saúde agora podem trabalhar nessa área. Então, assim, a pessoa que é o paciente que está procurando um tratamento, né? Qual seria o diferencial para essa pessoa se tratar com o farmacêutico? O que o farmacêutico pode oferecer a mais que outro profissional não ofereça? Tá. Existem algumas coisas legais mesmo que a nossa área tem em relação a outras, né? Então, tipo, enfermeiro, tem coisas que o enfermeiro não pode, biomédico também. Existem algumas limitações que acaba que a gente sai um pouquinho na frente quando a gente está falando de autorização legal para fazer. Mas eu acredito que essa parte de interação medicamentosa é algo que eu tô sempre buscando. Então, aquela pessoa. Você toma algum medicamento? Não. Você ficou doente recentemente? Fiquei. Tomei um remédio para gripe. Tem alguns medicamentos que eles trazem algumas alterações na pele. Então, nem todo mundo, nem todo profissional acaba tendo esse conhecimento. Isso não quer dizer que a faculdade ou o curso que ele vai fazer não seja bom, porque ele pode simplesmente pegar por conta própria e estudar. Mas o fato da gente ter entendido sobre interações medicamentosas já na nossa faculdade, no nosso curso, isso abre o questionamento. Que é o grande importante. Você precisa questionar as coisas. Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? O que foi que aconteceu para aquilo acontecer? Então, eu tenho uma paciente que ela é de Portugal. Ela estava com a pele dela maravilhosa. Aí ela tomou um anti-inflamatório. Aí ela mandou uma mensagem: Mari, surgiu uma espinha. O que você fez? Ela, nada. Peraí, alguma coisa aconteceu. Você mudou alguma coisa na alimentação? Não. Se estressou por uma? Não. Tomou algum remédio? Tomei, porque eu tava com uma dor, não sei o que lá. Foi o remédio. Ela, mas como assim? Porque corticoide, ele muda algumas coisas das estruturas, então ele deixa a pele um pouquinho mais... Ele é um anti-inflamatório, mas depois que passa o efeito do anti-inflamatório, fica uma pele mais desorganizada e a inflamação ela pode vir ainda mais acentuada. Então tem que tomar uns cuidados quando a gente vai fazer o uso de alguns medicamentos, porque eu passo, por exemplo, probiótico. Já teve paciente que no meio do acompanhamento precisou fazer uso de antibiótico. Vai adiantar ela tomar o probiótico? Não, eu suspendo e ela volta depois. Então, esse acompanhamento também, eu não sei se em todos os cursos de farmácia são assim, mas como a gente teve um eixo de SUS, a gente tem uma parte de atenção farmacêutica, isso também foi um grande diferencial para a gente poder acompanhar aquele paciente e orientar ele da forma correta sobre a administração dos próprios tratamentos. Então, vantagens assim que eu vejo que fazem diferença para a minha forma de atendimento. Eu acho que agrega muito, né, para poder entregar mais resultado também para aquele paciente. Isso mesmo, Mariana. Eu acho que a pessoa não pode se preocupar, né, só em tratar ali aquela espinha que está aparecendo ou o melasma da pessoa, sem saber o que está causando, né? E vendo o paciente como um ser humano complexo, o histórico desse paciente também, né, de doenças familiares. Eu até comentei com você, né, a minha situação mesmo. Eu não posso, né? Eu tive caso de câncer de mama na família. Eu não posso, eu tenho pavor de coisa hormonal, né? Então, não posso tomar pílula, quero passar longe de finasterida. E aí, os médicos não se preocupam com isso, né? Então, já passei por vários dermatos que me indicam finasterida, que me indicam minoxidil oral, né? Sem levar em consideração que eu já sou uma pessoa hipotensa pra caramba, né, que dirijo para longe. Então, assim, eles querem resolver o problema ali de imediato, né? Mas não quer saber o histórico do paciente, que outros medicamentos essa pessoa faz. Então, a interação medicamentosa é uma coisa muito séria e que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, eu fico feliz de saber
que na graduação essa sementinha foi plantada em você, né, de ter essa preocupação, e que hoje em dia você coloca isso em prática corretamente. E aí, Mariana, eu tenho uma outra curiosidade também, mas deixa eu ver se alguém está falando mais alguma coisa aqui. Não. Você falou aí das áreas de atuação, né? Que pode fazer microagulhamento, aplicação de botox, bioestimulador, né? Eu tenho vontade de fazer essas coisas um dia em mim, mas eu não tenho coragem, né? Que eu tenho medo das agulhas. Por enquanto, eu ainda tenho medo. Talvez de mais velha tenha coragem. Mas, assim, eu, né, venho de uma formação, Eduardo da minha época, né? A galera que é mais antiga da farmácia, a gente vinha de uma formação muito técnica, né? Muito de laboratório e pouco contato com o paciente, né? Eu lembro que até tinha uma disciplina de injetáveis, mas era optativa, nem era da nossa grade, eu nem cursei essa disciplina, então nunca injetei nada em ninguém, né? E aí ver, né, que hoje em dia o farmacêutico pode trabalhar com aplicação, né, de injetáveis, bioestimuladores, preenchedores, não sei o quê. Você acha, né, que a graduação dá esse suporte para você, né, enveredar para essa área, ou nessa área é primordial mesmo você ter uma pós muito boa, né, um curso bem, né, um curso, né, que abranja isso com mais detalhes? Não só essa área, até peelings e microagulhamento precisa de um curso, precisa de um aprofundamento, pessoas que se estudaram muito sobre aquilo para poder te ensinar, não só sobre... lembrei o nome da palavra que eu estava tentando lembrar o tempo inteiro, das intercorrências. Porque às vezes acontecem num procedimento intercorrências esperadas. Então eu tenho, vou dar um exemplo do peeling porque é algo que eu faço. Você vai descamar, só que antes de descamar, a pele ela fica como se fosse uma crosta, assim, que tá como se fosse queimadura de sol, né? A pele fica como se ela estivesse descolando ainda da pele nova que tá embaixo. Só que ainda tem algumas vezes algumas produções de óleo que tá ali embaixo e ficam umas bolinhas. Então, para quem não entendeu, não fez um curso, vai achar que aquilo dali tá dando alguma inflamação, mas já é uma coisa esperada. Para bioestimulador de colágeno, para preenchimento, existem camadas específicas, existem locais aonde podem e não podem ser feitos. Então, eu não acredito que num curso de graduação, mesmo que seja um período ali, eu não acho que vá conseguir entregar tanto quanto um curso mais aprofundado sobre isso. Então, não acredito que a pessoa saia pronta para fazer. Talvez ela entenda um pouco sobre profundidades, camadas, intermuscular, intramuscular, subcutâneo. Ok, porque a gente também trabalha com vacinas e coisas desse tipo. Mas sobre a aplicação desses bioestimuladores ou preenchedores, eu não acho que a gente tenha essa... a gente não sai preparado para fazer assim. Até porque também tem muitos materiais no mercado. Da mesma forma, quando a gente faz farmácia, a gente chega lá na drogaria e a gente não sabe o nome de medicamento nenhum, é tipo isso. A gente vai chegar no bioestimulador lá e não vai entender a marca, não vai entender qual é a composição daquele dali, por que ele é melhor para isso ou melhor para aquilo. Então, basicamente, assim, a mesma ideia, né? De a gente precisa estar praticando ali e vendo o que os profissionais usam também, para a gente poder depois, novamente, com senso de questionamento, a parte crítica, entender se aquilo dali se aplica para o que eu quero. E não, se o que eu quero é outro objetivo, quais são os outros produtos que eu vou ter que buscar? E assim vai. E esses outros procedimentos, a laser, vocês também podem trabalhar com isso? Ultrassom? Pode, tem várias opções, né, de equipamentos também que a gente pode colocar, agregar no tratamento. Então, a gente pode. Aí funciona da mesma forma. Você tem que fazer uma especialização naquilo dali, um curso, para você aprender a mexer naquele equipamento, saber sobre profundidades, a força, aquela potência daquele laser, como é que vai ser feito. Entender sobre possíveis intercorrências, como você evitar essas intercorrências, como você tratar se essa intercorrência acabar aparecendo. Então, não é só a questão do tratamento, não é só naquela hora, vem aquele pós, de você saber como é que a pessoa se adaptou. Às vezes aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa e não saiu como planejado. E como é que você pode ajudar aquela pessoa, então, a não causar, né, um problema maior?
né, um incômodo maior em relação àquela mancha, em relação àquela acne, enfim. Uhum. Agora, Mariana, pensando aqui em alunos que possam estar interessados nessa área, né? O investimento é muito alto, né? Esses cursos são muito caros e demora a ter retorno. Você se incomoda de falar sobre isso? Não tem problema não, posso até falar valores, eu não ligo não. Sobre começar, né? Eu comecei fazendo atendimento online, porque eu não tinha como abrir um consultório. Então, o custo era a minha casa. Luz, internet, então baixíssimo, e eu só precisava de um computador para poder fazer. Então dá para começar assim. Sobre os cursos, a minha pós, eu não me lembro agora exatamente quanto foi, mas eu lembro que ela não foi cara na época, porque dava para parcelar e dava para fazer. Então, quando você começa a pegar um ritmo de atendimento, às vezes aquilo que você está estudando já consegue reverter. Então, eu fiz um curso agora, o curso de peeling. Foi R$ 1.500, não tem problema nenhum em falar sobre isso. Dava para parcelar também. E com quanto que você pode cobrar numa sessão, num peeling? Um peeling você pode cobrar numa sessão R$ 400, R$ 600. Se eu fizer 2, 3 peelings, eu já estou perto do valor do curso ou já passei? Então, dá até para você fazer. Material. Comprei, acho que foi o quê? R$ 300, R$ 400, os produtos todos para fazer os peelings. Então, tem ainda EPI, né? Touca, jaleco descartável, máscara. Então, acho que no total foi uns R$ 600. Então, foi 2.100, mais ou menos. 1.500 do curso, mais 600, 2.100. E aí, você faz o quê? Uns 4 sessões de peeling, você paga todo o investimento inicial, né? E depois você vai reinvestindo. Limpeza de pele não foi um curso barato também, foi um curso online, então foi uma promoção muito louca que eu peguei. O curso era, acho que era 200 e pouco, eu paguei R$ 30. E eu faço, e enfim, não foi caro. O que é caro às vezes são os materiais, que você tem que comprar um material legal, né, para você fazer. E aí acho que foi mais uns R$ 400 para poder sabonete, as curetas para poder fazer extração. Mas assim, eu não acho caro começar. Eu acho que depende de quem você tá ouvindo, porque tem gente que tá tentando ganhar dinheiro. Então você consegue fazer ainda o seu dinheiro sem precisar de um investimento tão alto inicial. Então, como eu fiz, eu primeiro comecei no online, eu falei, eu não tenho como fazer investir num curso agora, não tenho dinheiro para isso, e eu fui juntando. E também dá para parcelar, a maioria dos cursos dá para parcelar. Então, você num curso vamos dizer que 1.500 em 10 vezes, 150. Pô, quantos por mês você faz? Você faz só R$ 150 no mês? Dá para você fazer dá para você investir num curso. E ter cuidado também, gente, com overdose de aprendizado. Às vezes, isso já aconteceu comigo e isso acontece com muita gente. A gente compra muito curso, acaba não fazendo todos eles. Então, comprou se dedica a ele, treina ele, aplica, pega a segurança nele para depois você fazer um outro. Porque senão você fica um monte de coisa acumulada e fica se sentindo sobrecarregado. Aí você nem aprende, nem aplica, aí uma hora você viu um negócio, outra hora você viu outro, você não consegue criar uma continuidade. E é muito importante na estética você ter um raciocínio. Se você quebra o teu estudo em vários pedaços, você não consegue ligar os pontos. E aí, na hora de fazer um tratamento, você pode esquecer alguma coisa no meio daquele procedimento. E não é legal você ficar toda insegura durante um procedimento. Pega modelo, faz em alguém de graça, cobra só os materiais e vai testando. E aí, depois, você vai cobrando sobre aquele serviço. Então é algo totalmente possível, né, Mariana? Não precisa ter nascido em berço de ouro, ser herdeiro, né? E a questão, assim, de você poder ser independente, né? É muito legal também, de você ser o seu chefe, né? Então, você já passou... Eu já passei pela drogaria, né? A drogaria, eu tinha muita tranquilidade em relação a cobranças, assim. Eu era uma farmacêutica, não era RT, então eu não tinha a responsabilidade de responsável lá, né, responsável técnico, mas eu tinha meu turno, meus horários de responsáveis por conferências e tudo bem. Mas a rotina na drogaria era uma das mais tranquilas. Eu trabalhava horário de fechamento. Então, eu tinha parte da manhã toda para fazer atendimento, para poder estudar, para criar conteúdo. Então, eu me organizava dessa forma. E acabava que criando conteúdo isso atrai pessoas. Então, essas pessoas já foram me conhecendo. Quando eu saí da Raia e fui para a Dermage,
eu tive, por questão da responsabilidade, né, gerente farmacêutico e tudo mais, era muita cobrança, era uma demanda muito alta. A Dermage é a farmácia de manipulação referência em dermatológicos do Rio de Janeiro, né? É a primeira farmácia do Rio de Janeiro. Então, tem um nome muito grande, carrega muita responsabilidade. E eu, como gerente, né, a responsabilidade em cima de mim era muito grande. Então, eu acabei ficando muito estressada com a rotina de cobrança. E assim, faz parte do processo, né? Varejo, você tem que vender, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que eu me importava muito com a atenção farmacêutica, eu me importava muito em orientar a pessoa. Então, na hora de vender, eu não priorizava a venda, eu priorizava o atendimento. Então, às vezes, isso acabava sobressaindo um pouco ali no que a empresa queria e no que eu estava fazendo. Então, para mim, era um ambiente um pouco desconfortável, mas não era para mim. E aí, quando eu saí, resolvi fazer. Eu sempre quis fazer, mas eu tinha aquele medo de pedir a demissão. Aí, até a hora que viraram, falaram assim: então, querida, vai embora. Aí eu fui. Aí eu falei: agora é o meu momento de brilhar, vou vender minha arte na praia, é isso. E aí eu fui fazendo, né, de uma forma um pouquinho mais tranquila, porque até então, quando você é mandado, você tem os direitos e tal. Então, eu tive uma segurança ali financeira que me possibilitou não ter que correr loucamente para pagar as minhas contas. Eu tinha um dinheiro guardadinho. Então, responsabilidade financeira também é outra coisa. Cuidado, né, para não gastar demais comprando equipamento. Você não precisa de equipamento para começar. Você precisa do seu conhecimento, do seu cérebro, e ele não custa nada. Então, invista no teu conhecimento, sim, porque aí ele você vai colocar ali para trabalhar, e depois disso você investe no equipamento. Equipamento nenhum supera um bom raciocínio. Então, se você fizer um bom trabalho, não vai ter argumento que as pessoas tenham para tentar te dizer que você precisa comprar X, Y, Z coisas. Você vai ter um bom resultado, ponto. Mariana, então, a questão da publicidade, né? Você até comentou, quando eu saí, né, da farmácia, muita gente já me conhecia e tal, aí procuraram atendimento. Você acha que demanda muito tempo, né? Essa questão de investir nos posts, né, nas redes sociais? Demanda. Você consegue fazer Demanda, isso? dá muito Você trabalho. consegue fazer isso sozinha ou você contrata, né? Porque hoje em dia tem gente, né, que ganha salário para fazer isso. Que Sim, trabalha com marketing digital. Na verdade, eu sou muito chata, assim. Eu sempre fiz as minhas coisas porque eu sempre queria que ficasse com o meu jeitinho. Só que dá muito trabalho. E como eu não sou especializada, tipo, eu não sou designer, não sou. Para eu conseguir desenvolver uma coisa, acaba levando mais tempo do que um designer faria rapidinho, né? Então, eu por muito tempo fiz ali os meus conteúdos e tudo mais. Só que aí eu tenho uma rotina de atendimento, aí eu faço atendimento online, aí às vezes eu tenho que ir presencial, aí eu vou para Barra. Aí eu já tenho um deslocamento, já não tenho tempo ali para poder fazer, e aí vai. E aí eu comecei a deixar essa parte de produção de conteúdo um pouquinho mais espaçado. Eu ainda produzo, eu foco assim, basicamente no Instagram, porque é mais. As pessoas estão mais próximas. Então eu foco mais ali nos stories, porque é o dia a dia, a pessoa tá vendo o que eu tô fazendo e eu tô criando alguma coisa. Mas eu gosto sempre de deixar alguma coisa atualizada ali no feed em si, para quando quem chegar, olhar e saber sobre algumas coisas, tirar bastante informação. Então, ali não é só uma forma de vender, é uma forma de orientar também. Nem todo mundo vai comprar o meu serviço, nem todo mundo vai querer fazer comigo, nem todo mundo que mora em outros estados vai entender que o online funciona e tudo bem. Então, alguma forma de eu ajudar é produzindo esse conteúdo. Então, hoje eu tenho mais dificuldade para conseguir botar isso ativamente. Eu tentei durante um mês uma pessoa fazer essas artes para mim, a pessoa era maravilhosa, fazia, só que eu não estava conseguindo postar. Então eu estava gastando um dinheiro com alguém fazendo e eu não estava conseguindo me organizar nessa questão de postar. Então, o que eu tenho tentado? Eu estou sempre achando uma forma diferente de conseguir trazer os conteúdos. Então, se eu estava tentando para a internet, quanto mais melhor. Quanto mais conteúdo você fizer, melhor é para você crescer na internet, vamos dizer assim. Só que eu não estava conseguindo esse fluxo alto de conteúdo. Então, eu falei, então eu vou reduzir, vou postar menos, mas com algo que faça sentido. Então, às vezes, eu estava postando assim, toma esse assunto aí, vê. Agora eu desenvolvo esse assunto, converso com as pessoas,
pelo próprio story, explico o que é, peço a interação das pessoas. Você já fez isso? Você já passou por aquilo? E aí a pessoa interage e fala, então olha esse post aqui. Aí as pessoas conseguem também dar mais atenção, aquele post também tem um desenvolvimento melhor. Então, dá trabalho, criação de conteúdo, e às vezes eu já vi muito, né, de blogueirinha, que é blogueirinha e usa esse termo como uma forma pejorativa, mas dá muito trabalho ser blogueira, não tem assim, foi o que eu era blogueira antes de ser, né, farmacêutica, antes de ser esteticista, então eu produzia conteúdo a rodo, eu lembro de uma vez fazer durante todos os dias, na época que teve greve na faculdade, era dezembro, eu fiz todos os dias de dezembro um conteúdo por dia e era vídeo. Então, dava muito trabalho para fazer. Enfim, eu gostaria de repente, conseguir pagar alguém agora, mas eu acho que eu eu preciso organizar meu cronograma de postagem para conseguir encaixar, né, o que a pessoa vai oferecer, com o que eu vou conseguir entregar também. Mas eu acho válido para quem consegue gerenciar isso melhor. É uma coisa que eu ainda estou trabalhando. Uhum. Eduardo levantou a mão. O Eduardo levantou a mão. Pode falar, Eduardo. Oi, Mari. Vou falar aqui que é mais fácil do que ficar escrevendo lá, né? Para dar trabalho para ficar lendo. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, né? Você é sempre didática, muito bem. E aí eu ia tocar até nessa coisa, né? Tava esperando um pouquinho o gancho para a gente chamar um pouquinho essa importância do seu trabalho, né? Quem já foi meu aluno aqui, tanto na farmacotécnica quanto principalmente na tecnologia de cosmético, né? Que é o grande alvo, tá? Eu sempre bato nessa tecla do conteúdo com conteúdo, né? Do conteúdo embasado. E mais do que uma pergunta aqui, é um parabéns para você, né? Pelo seu trabalho, pelo que você faz na internet com esse conteúdo com fundamento. E que você sirva de espelho para todos os outros alunos aqui presentes, né? E que eles possam ver que como a gente se dedicando, né, ao que a gente gosta, a gente pode realmente trazer informações com embasamento, com conteúdo, né? Não é simplesmente aquela coisa daquele chamado mercado pago, né? Onde determinadas pessoas recebem pagamentos de uma determinada marca e simplesmente defendem aquela marca sem ter um embasamento para tal, né? Uhum. Você não, você parte de um problema e você tenta destrinchar esse problema com possibilidades para resolução desses problemas aí, né? E eu acho que isso aí é uma ferramenta muito interessante, né? Que você usa para divulgar o seu trabalho, primeiramente, né? Serve como divulgação do seu trabalho, mas também serve como uma informação muito importante, né? Como a gente viu no TCC e tudo mais, para que a gente tenha orientação cosmética, tá, para o paciente em si, né? Já que o cosmético hoje ele é tão utilizado, né, tão empregado e por vezes a gente vê tanta reação inesperada, né, tanta reação por interação entre os diversos tipos de cosméticos que nós usamos e por aí vai, né? Então, assim, eu uso essa fala aqui para te incentivar, né? Cada vez mais você produzir esses conteúdos, divulgar esses conteúdos aí, para que a gente possa continuar tendo, né, essa ferramenta útil, super útil aí, de pesquisa e de entendimento, né, acerca dos cosméticos, das classes, das atuações, até mesmo das substâncias cosméticas ativas que a gente vem descobrindo aí. E dos procedimentos, claro, tá? Obrigada. Para quem não sabe, né, o meu TCC ele foi justamente sobre divulgação de informação na internet. Então, eu escolhi alguns produtos, eu expliquei sobre a composição deles em vídeo no meu canal no YouTube, e ao final ao final não, acho que até no início, assim, eu até virar para a pessoa e falar assim, olha, tem um formulário aqui para o meu TCC, bota aqui se você achou que esse conteúdo foi explicativo e tudo mais. Então, foi claro, né, enquanto a gente estava apresentando o trabalho, de que não se vê essas explicações, e não é porque é um conteúdo científico, uma pesquisa, um artigo que foi estudado, que aquilo não pode ser explicado de uma forma entendível para as pessoas. Então, através dos vídeos, a ideia era a gente conseguir passar informação para o público. Porque se a gente for pensar em parcela da população, quantos profissionais estão, né, fazem parte da população, quantos profissionais da área da saúde e quantas pessoas não são da área da saúde, mas precisam de informação também. Então, a gente é uma parcela muito pequena, então
quem vai entender de uma forma complicada, às vezes até os próprios profissionais têm uma dificuldade de entender quando a gente fala de uma forma muito robusta, muito elaborada. Então, a minha ideia sempre foi acessibilidade. E aí, a acessibilidade, eu busco sempre fazer isso na forma de divulgação da informação, mas também no meu próprio tratamento. Então, a pessoa, às vezes, ela quer fazer a consulta, mas ela não tem dinheiro para pagar o tratamento. A gente ajusta. Você não pode pagar o tratamento agora, então foca aqui, ó. Come essa comida aqui, esse alimento aqui. Não passo dieta, obviamente, eu não sou nutricionista, mas, esse alimento aqui, açúcar, evita de comer, porque faz mal para a espinha. Leite, para quem tem acne, tem muita chance. Glúten, para quem tem melasma, é uma coisa também que é bom a gente evitar. Informar sobre intestino, a saúde do intestino. Então, eu tenho um conteúdo, inclusive, muito bom. Para quem não viu, veja, sério, no Instagram, eu vou até mostrar a carinha dele aqui para ver, sobre saúde do intestino, sobre intestino permeável. Então, quando a gente vai falar sobre saúde da pele, gente, dá uma olhada no intestino, porque sempre tem alguma coisinha para melhorar. É essa daqui, ó. Então, enfim, eu tento sempre fazer dessa forma, inclusive foi meu trabalho de TCC, e eu fico muito orgulhosa de conseguir transmitir essa ideia e de que as pessoas percebam isso também, que às vezes a gente que está do lado de cá, a gente não sabe se a gente está conseguindo passar aquilo que a gente quer. Então, quando a gente recebe esse retorno, ainda mais de outros profissionais, eu fico muito emocionada, porque é muito difícil fazer o nosso trabalho, é muito difícil a gente ser reconhecido, então, fico muito feliz de verdade, estou emocionadinha. Ai, Mari, e a gente também fica cheio de orgulho de você. Olha só, tem uma pergunta da professora Mariana, deixa eu subir aqui. Se existe algum ramo da farmácia estética dedicado para pacientes com algumas doenças dermatológicas crônicas e raras? Ou isso ainda não está para os farmacêuticos? Então, acho que depende da doença crônica. E se for a rara, eu acho que também vai depender. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes com eczema. Aí é uma coisa crônica. A pessoa vai desenvolver aquela inflamação sempre. É uma dermatite, né? Então, eu trato. Não tem problema nenhum. Eu poderia fazer. Poderia me especializar. Hoje, qual é a minha principal foco? Meu foco é acne e melasma. Acne porque era a minha dor. E melasma porque, tratando as manchas de acne, eu vi que tinha muita conexão, né? Os ativos, as coisas assim. Acabou que é uma área ali que é o que eu prefiro hoje, é o que eu busco as especializações, os cursos, então é algo que eu mando super bem. Aí outras áreas, outras questões, tem gente que gosta de antidade, coisas desse tipo. Se fazer, eu sei fazer, porque eu entendo como é que é o funcionamento, mas você pode se especializar, né? Quando ela fala sobre se tem uma área só para isso, você pode ser um profissional que se especialize para isso, não tem problema nenhum. Você pode escolher a área que você quer atuar. Aí você só vai ter que realmente estudar bastante sobre aquilo para poder fazer, né, com excelência lá o seu trabalho, os seus tratamentos. Por exemplo, o farmacêutico tratando vitiligo ou acompanhando um paciente com vitiligo, você já viu algo assim? Vitiligo eu não trato. Já vi, já recebi. Vitiligo eu não trato, porque tem é uma questão autoimune e também tem tacrolimo que usa, aí já é outro medicamento, já é uma área onde eu não atuo. Eu vou ser bem sincera, eu nem sei se a gente pode, mas eu escolho, mesmo se a pessoa chegasse, mesmo se pudesse, eu ia escolher não fazer, porque aí envolve uma outra questão também, da questão autoimune, então eu prefiro também não entrar nesse ponto. Mas eu acredito que alguma coisa relacionada a despigmentante até possa, a parte de despigmentante, mas você tem que entender se aquela pele vai receber bem, aí vem todo o outro lance. Como é que está o organismo daquela pessoa, a imunidade dela, e assim vai. Cuidar de uma pele com vitiligo, você pode cuidar, mas o tratamento em si, né, os medicamentos, aí vai ter que dar uma olhada melhor sobre o que pode ser usado ou não. Eu acho que seria um tratamento adjuvante, né? E o tratamento principal teria que ser com o médico mesmo. Isso, exatamente. Teve alguma coisa aqui, por gentileza. Tem a Thalia falando que a sua entrevista no Pharmacast é uma verdadeira aula. Sim, eu participei do Pharmacast da Lívia, inclusive vou abrir aqui, né? A Lívia, ela tá
arrasando. Ela é, para quem não conhece, né, Lívia Azevedo, ela é uma farmacêutica maravilhosa, ela foi professora de muitas pessoas na época de estágio de manipulação, muitas pessoas da minha turma ou de outras turmas fizeram estágio com ela foi orientadora. E ela é uma profissional incrível que mostra sobre as áreas da farmácia. Então, mesmo que a pessoa esteja aqui e não curta muito a parte de estética, ela tem esse podcast onde ela fala sobre todas as áreas, convida várias pessoas que atuam realmente em outras áreas para explicar um pouco sobre a realidade do farmacêutico, como que aquela pessoa, de repente, se tiver interesse, né, como ela faz para ingressar naquela área. Então, Lívia Azevedo, deem uma olhadinha, ela é maravilhosa. Eu fiz cursos com ela sobre consultório farmacêutico, foi ela que me orientou. Então, eu fiquei mais segura de fazer esse atendimento online, porque ela que me passou essa informação de que a gente poderia. Aí depois eu fui vendo, eu fui entendendo o que dava, a legislação e tudo mais, estava tudo certinho. Maravilhosa, Mari. Gente, as minhas perguntas encerraram. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, que ficou com vergonha? Aproveitem que nosso tempo está acabando. Pode perguntar. Pode perguntar, na aula de CF também. Ninguém queria falar nada. Aí foi um perguntando, os outros foram perguntando também. Vai perguntando, vamos no embalo. Meu Instagram é doutora desconto para Mariana para professora. Miguel. Eu também quero. Já falei para a Mariana fazer o curso de bioestimuladores, Mari. Ela disse que em breve. Professores sempre têm um lugarzinho no coração. Eu fiz já tratamento com a professora Raquel. Ela disse que gostou. Que bom, né? Mas sempre tem, vamos. A gente pode fazer. Eu vou fazer um dia, vou marcar um dia de ir no IFE, aí eu já tendo todo mundo assim, a escadinha um atrás do outro. Já vai fazer o atendimento de todo mundo. Isso. Faz microagulhamento, você vai fazer, né? Em breve. Ainda vou, peeling eu já faço. Então, marca um dia, você faz uma sequência assim de atendimentos. Só no agora inverno, que a gente bate o calor de realengo, realengo, o peeling lá mais tempo. A pele não vai aguentar o peeling do calor de realengo, não. Ai, ai. Vou usar como cobaia. Então tá mesmo. ótimo, gente. Já colocou seu Instagram aqui, né, Mariana? Botei. @doutora, né? Abreviado, DRA, Mariana Miguel. É simples, é fácil. Ó, Samara já quer te arrumar paciente, ó. Atendimento no Meyer. Atendo no Meyer, Barra da Tijuca, Copacabana, Botafogo e Centro. Barra da Tijuca, Botafogo, Centro e Meyer. Então. Atende a todas as áreas aí. Quando marcar Eduardo envelhece, nem parece que tá velho. Ai. Então tá ótimo, Mari. Olha, super obrigada mesmo por você aceitar aí o nosso convite. Foi meio em cima da hora, né? Até te peço desculpas que eu tinha te convidado, aí depois a Coiê que te convidou e desconvidou, e aí eu te puxei de volta. Foi tudo meio doido, mas tudo deu certo no final. Graças a Deus. E você sempre muito empolgada, assim, isso é muito legal para os alunos que estão começando agora, né? Que se espelham em outros profissionais. Então, com certeza, aí você é um exemplo, né? E deixa a gente muito, muito feliz mesmo, né? Com a sensação de dever cumprido, né? Que cada um foi, né, plantando a sementinha até que deu você uma profissional maravilhosa. Muito obrigada, queria agradecer também. Queria agradecer também. Eu vi que tem algumas mensagens aqui. Agradecer aos professores, professora Mariana, professora Aline, professora Paula, que eu vi que estão mandando mensagem aqui, né? É porque eu vi várias mensagens, eu estou agradecendo num total, o professor Eduardo também. Também as outras pessoas que foram mandando mensagem aqui, muito obrigada. Eu sempre abro essa comunicação, tendo alguma dúvida, quiser o material com as coisas, eu mando, pode mandar mensagem, porque quando foi comigo, eu queria que alguém também pudesse me orientar, então, sobre o que eu posso fazer. Então, se vocês se sentirem à vontade, quiserem pedir também, fiquem à vontade de mandar mensagem, eu vou explicar sempre o que eu souber, o que eu não souber, eu vou lá, estudo e a gente aprende junto, e assim vai. Show, Mari. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a Mariana e a presença de todos vocês, né, que ficaram aí até o final. Tá? Um bom evento aí para todo mundo.
Até quinta-feira a gente está aí com o nosso encontro da saúde. Tá bom? Um Obrigada. abraço, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Mari. Sucesso. Aline, obrigada. Tchau. Maravilhosa. Tô Minha xará. Tô sem A voz. voz da Mari, professora. Ai, meu Deus. Tá igual um Como é pato, que já eu forcei encerro a demais. gravação, gente? Os 3 pontinhos. Grava mesmo pra gente